De volta pra gente comentar aqui com vocês a grande conquista. E eu vou falar assim pra vocês. A grande conquista nesses últimos dias, eu acho que tá começando a diminuir um pouquinho o conteúdo, tá? Eu acho que assim, treta, só treta e conteúdo assim de treta, já tá começando a ficar chato. Então tem muita coisa ali que poderia render conteúdos interessantes que não tá rendendo. E aí fica aquela coisa repetitiva. É melhor o Carelli começar a pensar nisso, porque se ele ficar todo o tempo nesses reality shows, esperando briga, barraco, essas coisas, isso pode desgastar a Fazenda também. E aí fica chato, né? Fica bem chato da gente de acompanhar. Até porque a gente já sabe que esse é o padrão do Carelli, né? Então, às vezes, isso se repete em vários outros realities que ele faz. O que eu tô assim, dizendo pra vocês e afirmando é que tá chato um pouquinho, vou ser sincero com vocês, a grande conquista tá um pouquinho chata mesmo. Pensei que esse ano fosse assim, não vou dizer que no ano passado fosse melhor, porque não foi, tá? Ano passado foi a mesma coisa. Mas tinha aquele coisa de novidade, tinha aquela coisa de ser algo diferente e tal, e que não tá sendo, né? Mas enfim, teve treta lá do Breno com o Caio. Aí depois teve a internet dizendo que o Breno tava sendo homofóbico, porque o Breno mandou o Caio dar meia hora de cu. Aí pronto, aí saiu ali um monte de gente gritando que Breno isso, que Breno aquilo. Uns defendiam Breno, outros defendiam o Caio, outros diziam que o Breno estava sendo homofóbico, outros estavam dizendo que o Caio é que estava sendo, porque o Caio, ao invés de se assumir, estava lá caindo, tentando defender algo que não era dele e tal. Tipo, foi uma coisa que pra mim foi completamente sem sentido. Eu vou te explicar. E aí também rolou depois, hoje à tarde, foi no começo lá, uma conversa do Caio com a dona Geni sobre estratégia de jogo, um chororô da parte dela, porque ela disse que não queria prejudicar o jogo dele, mas no fundo, de uma certa forma, ele largou a mão dela assim, tá? Ele pode dizer que não, ele pode falar milhões de vezes que não, mas ele largou a mão da dona Geni, sim. Ele se envolveu muito mais com a Edilane. E agora que todo mundo já viu que a coisa pegou mal pro lado dele, ele tenta trazer a dona Geni pro lado dele de novo, só que não tá rolando, né? Meio que tá pegando mal de novo ele fazer essa aproximação. E aí aquela dinâmica do Rodrigo Faro continua rendendo até agora. Isso aí eu vou só te contar mais amanhã, porque afinal a gente tem que ver o Rodrigo Faro pra gente saber. O que eu posso te contar é o que rolou durante a madrugada, as últimas 24 horas aí, né? Então, vamos a elas. Teve aí, depois de toda aquela dinâmica do Rodrigo eu vivo Faro... da minha profissão e sei exatamente o que... gente, desculpa, deu um erro aqui de novo. Mas vamos lá, começar aí toda essa treta do Breno com o Caio, que aconteceu depois da dinâmica do Rodrigo Faro e que se estendeu de madrugada, estendeu aí a madrugada inteira. Dessa vez, né, o Caio entrou no meio da briga justamente para defender a Edilane, porque o Breno começou a dizer e jogar na cara do Caio que ele tinha soltado a mão da dona Geni, que ele simplesmente não estava mais do lado dela. E aí o Breno disse assim pra ele, começa a ter... o Caio começou a dizer assim pro Breno, começa a ter coerência, você falou, você disse assim pra Edilane que você gosta de mim, agora você tá apontando o dedo na minha cara, começa a ter coerência com o que você tá dizendo. Você falou que você gostava de mim, agora você disse que não gosta. Começa a ter coerência com as coisas que você faz. E aí o Breno, então, resolveu meter o trabalho do Caio no meio, né? E aí até colocou ali, será que você é orgulho do seu pai? Será que seu pai tem orgulho de você? Porque afinal você entrou no exército, você é oficial do exército. E aí pronto, meteu o orgulho no meio, meteu as coisas ali do orgulho do exército no meio, pronto.
O Caio e o Breno continuaram a briga, o Breno continuou dizendo que ele não tinha falado que ele gostava do Caio. Mentira, tá, Breno? Você falou isso sim, você disse isso pra Edilane, você disse isso sim, que você ainda gostava do Caio. Você falou isso, tá? Não vem com essa de que você não falou ou que você não quis dizer o que você disse. Você falou, tá? Só quero deixar isso bem pontuado. E aí eles continuaram trocando farpas, tá? E aí o Haddad também se meteu no meio da confusão, porque afinal o Caio começou a dizer que o Breno estava fazendo isso porque ele queria entrar no grupão do Haddad. E aí o Haddad disse assim que não, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que o Breno não estava tentando entrar em grupão de ninguém e que ele muito menos estava tentando se infiltrar, se encaixar em lugar nenhum, e que ele, Haddad, estava sendo justo com as coisas, que ele também não gosta de algumas das atitudes que o Caio vem fazendo, que ele não gosta muito das atitudes que o Caio vem tomando dentro da casa também. Aí a Lisiane se meteu no meio e falou: você largou a mão da dona Geni, você vem falando aí desse jogo, você vem falando que você é honestidade, você vem falando não sei o quê, e aí você largou a mão da dona Geni. Você aqui, ó, você se juntou com a Edilane aí e esqueceu da dona Geni. Você disse que jogava com ela e depois não joga. Aí ela foi jogando na cara dele a hipocrisia dele também. Porque tem uma coisa que me incomoda muito no Caio e na Edilane, e eu tenho que ser sincero com vocês. A hipocrisia dos dois é o que me incomoda. Porque fica parecendo que só eles são os certinhos, fica parecendo assim, são os dois contra todo mundo. Os dois são os certinhos, os dois nunca erram, os dois não tem nada de errado, os dois são perfeitos, os dois são a perfeição no jogo. Pelo menos é a ideia que eles tentam passar. Isso me incomoda, mas me incomoda porque eles querem passar a ideia de que os outros estão completamente errados, e eles não estão. Dá uma soberba muito grande do Caio. O Caio ele tá tentando reproduzir aquilo que o Lucas fazia na Fazenda. Só que a diferença do Lucas é que o Lucas estava certo na Fazenda. Na Grande Conquista, o Caio não está certo. A Lisiane está apontando algo que é verdade. O Caio largou a mão da dona Geni. O Caio estava grudado na dona Geni nos primeiros dias da Fazenda. Da Fazenda não, da Grande Conquista lá na vila. E se grudava, não se desgrudava, era um colado no outro, era um defendendo o outro. O Caio nem olhava para Edilane. E agora lá na mansão os dois não se descolam. Inclusive, né, a Edilane deixou ali subentendido que o interesse do Caio ia muito além de uma simples amizade, que o Caio estava interessado em outras coisas com a Edilane. Pronto, ficou aí subentendido. E eu acho que a Edilane também entendeu isso, né? Só que a Edilane não quis rebater. Mas a Lisiane insistiu e ainda falou: quem joga comigo, vai comigo até o final, eu não largo a mão de ninguém. Você largou a mão dela aqui, e apontou para dona Geni. E aí pronto, a confusão foi se instalando aí. E aí a Edilane também continuou ali gritando, continuou fazendo barraco. E aí percebam que os dois voltam a se juntar ali. Aí os dois voltam a ficar juntos ali. Eles ficam meio que acuados. Percebam que eles realmente ficam ali meio que acuados aí. Enquanto a Lisiane vai jogando essas verdades, sim. Algumas verdades um pouquinho inconvenientes na cara dos dois. É inconveniente sim para eles. É inconveniente para o Caio aceitar que ele sim errou com relação à dona Geni. É inconveniente para ele aceitar que sim, ele está fazendo um jogo completamente equivocado. E é conveniente para ele sim fazer o joguinho que ele está fazendo. Para mim, o Caio não vai conseguir se dar bem desse jeito. Quando chegar a hora dele, ele vai se dar muito mal, ele vai ser tombado. Ele já foi tombado na quinta-feira, quando o Breno voltou da zona de risco. Ele vai ser tombado logo, logo. Anotem isso, né? Anotem isso já, já.
E aí, quando passou um pouquinho nessa briga aí, a Edilane foi conversar com o Rideu, e aí ela disse assim, que ela gostava de conversar com a Edilane, que ela gostava de desabafar com a Edilane. Ela disse assim, não foi nem pro Rideu, foi pro Bruno. Ela disse que estava muito decepcionada com a Edilane, porque ela teve essa discussão ali por causa do barulho no quarto. Mas não foi só por causa disso, tá? A briga entre elas já vinha se acumulando há muito mais tempo. A discussão por causa do barulho no quarto foi apenas o estopim, mas não foi a única coisa. O que incomodou de fato a Lisiane com relação a Edilane foi a aproximação dela com o Caio. Então isso é o que vai levando, vai acumulando as coisas e vai fazendo com que a Lisiane estoure lá na frente. Aí ela disse pro Bruno que a Edilane se isolou e que a Edilane tá passando uma ideia muito soberba dela mesma dentro da mansão. Isso é verdade, gente. Eu tenho visto a Edilane, os VTs dela, a forma como ela tem se comportado ali dentro, fica parecendo que realmente ela tá muito soberba no comportamento dela. Tá chato de ver, fica parecendo que a Edilane, ela simplesmente perdeu a humildade que ela tinha e ela tá assumindo essa postura aí de soberba, se achando mesmo melhor por causa da Kátia, porque a Kátia disse que ela sim é melhor do que os outros. Só que a Kátia, ela falou no sentido, bom, eu tenho que me achar melhor do que os outros, porque se eu me achar menor do que os outros, se eu me achar pior do que os outros, eu nunca vou melhorar. Ela nunca falou no sentido pejorativo, de se achar pior, de se achar melhor do que os outros, no sentido de soberba. Ela sempre falou no sentido de não se querer se comparar com os outros, mas querer sim se ver ali como uma pessoa que pode ser melhor sim, que pode melhorar. Mas a Lisiane quis dizer que a Edilane está nesse lugar aí de soberba. E aí ela confessa para o Bruno que ela gostava de desabafar com a Edilane, que a Edilane no começo, inclusive lá na vila, era mais compreensiva e que agora lá na mansão, desde que ela subiu, ela se tornou esta pessoa mais soberba. E aí o Bruno também ouviu que a Edilane revelou coisas pessoais da vida dela para outras pessoas em outros momentos e que agora ela tá calada, não tá mais conversando com essas mesmas pessoas para quem ela tinha revelado coisas da vida dela e tal, que ela se afastou de todo mundo. Para vocês verem que não é apenas uma impressão da Lisiane, outras pessoas têm a mesma impressão da Edilane. A Edilane tá muito estranha mesmo, ela tá muito afastada de todo mundo ali, ela só cola no Caio, ela só conversa com o Caio, você não vê a Edilane conversando com outras pessoas ali. A Edilane praticamente só fala com o Caio o dia inteiro. E aí depois, teve uma conversa do Felipe com o Lucas, e aí eles começaram a falar sobre o Breno, né, obviamente. Eles não gostaram muito das atitudes do Breno, e disseram assim que eles não confiam no Breno. Os dois, assim, começaram a entender que o Breno reprovava o fato do Haddad e da MC Mari estarem ali num grupo, mas passou a fazer o mesmo, de querer se encaixar dentro de um grupo, apesar de dizer que ele joga sozinho e que ele não está em um grupo. E aí o Felipe assim falou pro Lucas, ele não se garante sozinho, ele não tem condição de jogar esse jogo sozinho. E aí o Lucas concordou e disse assim que as atitudes do Breno são realmente muito agressivas, são atitudes muito... eu esqueci a palavra que ele usou, tá? Mas ele colocou nesse sentido, de que o Breno, ele faz ali muito para querer aparecer e tal. Mas eu vou ter que ser sincero, vamos ser sinceros, tá? O Breno, pelo menos, está aparecendo muito mais do que esses dois aí. O que é que o Lucas está fazendo dentro desse jogo? Me digam. O que é que o Felipe está fazendo dentro desse jogo? Os dois não estão movimentando absolutamente nada. O Breno, pelo menos, está fazendo alguma coisa, né? O Breno, pelo menos, está fazendo alguma coisa. Mas o menino, o Lucas Jalbu,
não está fazendo absolutamente nada. Os dois são praticamente plantas, os dois não se envolvem, não se destacam. Qual é o brilho que eles têm? Nenhum. Tanto que o próprio Haddad reconheceu. O Breno pode ter milhões de defeitos, mas o Breno movimenta. O que é que o Lucas Gelbu e o Felipe fazem? Nada. Eles não movimentam a casa. Eles não fazem grandes coisas para vocês lembrarem quem eles são. Pelo menos a gente sabe que o Breno é treteiro junto com o Guipe. Então a gente sabe pelo menos que existem 2 treteiros lá dentro. E aí depois dessa conversa deles aí, rolou uma discussão de todo mundo ali na sala, mas especialmente entre o Caio e o Breno. O que foi que aconteceu? Todos eles se reuniram ali para mais uma discussão por causa da limpeza da área interna da casa. E aí eles começaram a definir de novo quem é que ia limpar a cozinha, quem é que ia lavar a louça de novo, porque estava tudo muito sujo, porque os donos, o Ideu e o Lucas Gelbu tinham definido lá que o Caio e a Edilane iam lá cuidar da limpeza da área interna da casa. Então eles podiam sim delegar a tarefa de limpar, de lavar a louça a outras pessoas, só que eles não fizeram isso e a louça estava suja. E aí começaram a ver que as coisas estavam acumulando ali em cima. E aí a dona Geni disse assim logo para a cara deles: as pessoas aqui só lavam pratos de vez em quando, e de vez em quando alguém lembra que tem que lavar uma panela. E aí a Lisiane também contou que quando ela era responsável pela cozinha, e o Lucas Gelbu também era um dos donos lá na Casa Laranja, ele sugeriu lá uma nova dinâmica de cuidados, que cada um revezasse a limpeza, que cada um dia um faz uma coisa, outro dia outro faz outra, e assim todo mundo faz alguma coisa, todo mundo tem uma atribuição. E aí o Bruno, o Fernando e o Breno discordaram porque o Caio não quis. Aí pronto, foi uma discussão aqui, foi uma discussão ali, e a Kátia então já se meteu no meio, e aí ela criticou a a falta de atitude de algumas pessoas ali dentro, inclusive e em especial o Rambo, né? Porque ela já tinha falado que o Rambo não move uma palha dentro da casa, que o Rambo não é capaz de pegar uma vassoura e limpar o chão, que o Rambo não é capaz de pegar um prato e lavar nem o prato que ele come, que o Rambo não é capaz de, inclusive, de dar uma descarga. Depois, né, ela ficou indignadíssima com a justificativa que ele deu para não dar a descarga no banheiro. Sério, sério, depois deixa chegar a parte de eu falar sobre isso, que vocês, sério, acho que me dá coisa quando eu tenho que falar sobre isso, né? Então assim, ficou um caos ali, uma briga que não chegou a nenhum consenso, tipo, continuou a mesma coisa de antes, ou seja, foi uma discussão que saiu do nada e levou a lugar nenhum, não resolveram nada, mas houve uma briga ali que repercutiu muito na internet, porque foi assim: o Caio e o Breno começaram uma discussão. O Breno já estava muito chateado, e aí ele tirou o microfone, porque quando você tira o microfone ali, já é um sinal de que você vai dormir, ou pelo menos é um sinal de que você não quer conversar. E aí quando ele tirou o microfone, antes ele tinha já deixado claro que ele não ia. E aí o Caio começou com uma provocação e disse assim: agora você quer tatuar o meu nome? É isso que você quer fazer? E aí o Breno ficou pé da vida. O Breno então passou a criticar várias e várias coisas do Caio. Aí o Caio falou assim: você quer fazer uma tatuagem com o meu nome? Você é meu fã? E aí eles começaram a trocar insultos, um na frente do outro. Aí o Breno, que já tinha tirado o microfone, pegou o microfone de novo e olhou assim pra ele e disse assim pra ele: vai dar meia hora de cu, vai pra lá, vai, me deixa em paz, vai dormir. Era nesse sentido, tá? Só que muita gente tinha dito que era homofobia. Inclusive o Caio tinha falado que era homofobia, tá? E o Caio até falou: olha a fala homofóbica, olha a fala homofóbica. Aí o Breno falou: não falei fala homofóbica nenhuma.
E aí eu não tenho nada a ver, inclusive, com o que você faz com as pessoas entre quatro paredes. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí vai transar, você precisa transar, ó, vai transar, transar é vida, sexo é vida, vai transar, você tá precisando transar, não sei o que. Ele falou isso ali. E a dona Geni só aí do lado ouvindo, né, o que o Breno tava falando. Realmente foi uma discussão assim. E a internet repercutiu esse pequeno corte do Breno falando pro Caio dar meia hora de cu. E sim, gente, dá pra ser homofobia e não dá pra interpretar como homofobia, dependendo do contexto aí. Porque essa expressão dar meia hora de cu, ela pode ser interpretada como homofobia dependendo do contexto. Mas no contexto aí em que o Breno manda o Caio dar meia hora de cu, ele tá dizendo, cara, me deixa em paz, vai tomar no cu, vai procurar o que fazer, vai fazer outra coisa, deixa eu dormir e tal. Ele tá falando nesse sentido, ele não tá dizendo literalmente. Foi só depois que ele usou isso pra provocar o Caio, né? Porque afinal o Caio tava provocando ele. Mas na internet, né, todo mundo já tava dizendo que o Breno tava sendo homofóbico, que tava sendo isso, tava sendo aquilo. Eu não posso falar muita coisa com relação à sexualidade de nenhum deles, porque afinal eu conheço muito pouco sobre eles, eu não sei da vida deles. É diferente do Lucas, tá? Porque o Lucas, a gente já conhecia a vida dele previamente, a gente já sabia lá das dificuldades dele com a Jojo, inclusive porque a própria Jojo tinha falado. A gente já desconfiava muita coisa dele, a gente já tinha toda essa história pregressa que a gente podia tirar uma conclusão. Agora, com relação aos dois, assim, não tem como a gente saber se os dois são gays, se os dois são bi, não dá pra saber, não dá pra gente dizer. Então, não dá pra gente dizer se é homofobia ou não, não dá pra afirmar isso, não tem como afirmar. Mas já que o Breno disse assim que pra ele isso não seria homofobia, tanto que ele afirma isso também no vídeo, então eu acredito que sim, ele sabe muito bem o que isso significa, ele sabe muito bem o sentido dessa expressão, e se ele sabe o sentido da expressão e que ele usou de uma forma a que não parecesse homofobia, pelo menos é o que ele falou, então ele sabe muito bem como é esse meio, ele sabe muito bem como isso funciona. Então, no mínimo ele curte, né? Posso dizer assim. Não posso afirmar muita coisa, né? Posso afirmar apenas o que eu ouvi e tirar essas pequenas conclusões. Não sei realmente quem é o Breno, não conheço muito da vida dele, não sei o que ele faz e tal. Também não conheço muito da vida do Caio, não sei muito da vida particular dele, não conheço, o cara não é famoso. Era diferente do Lucas e diferente de outras pessoas que são famosas, que a gente, de uma certa forma, tem mais acesso à vida privada deles, tá? É completamente diferente. Mas, enfim, isso repercutiu aí na internet, estava todo mundo comentando hoje à tarde, só esse trechinho aí do Breno. Enfim, o que eu posso dizer pra vocês é, pelo menos na minha visão, isso não foi uma fala homofóbica. Na minha visão, isso foi apenas um insulto e apenas uma forma do Breno dizer, Caio, vai procurar o que fazer, me deixa em paz, vai tomar no teu cu, vai fazer alguma coisa, mas deixa eu dormir. Foi nesse sentido que eu entendi. Inclusive, na hora que eu tava assistindo essa discussão lá no Play Plus, foi isso que eu vi, tá? Foi isso que eu vi, ele queria dormir, mas o Caio tava enchendo o saco dele. Pelo menos foi o que deu pra perceber. Pelo menos é isso que a gente conclui. E aí depois, de madrugada, depois disso tudo aí, rolou também um desabafo da Kátia com o Hideo. E o tema era o Rambo. Exatamente a falta de higiene dele. Sério, o cara é muito nojento. O cara é nojentíssimo. Pensa numa pessoa nojenta. Nojenta, uma pessoa assim que não cuida de si mesmo. Eu tô falando de cuidar de si mesmo a nível íntimo mesmo, tá? Nível íntimo. O Hideo contou pra Kátia que ele e outros homens já tinham falado com o Rambo sobre a higiene no banheiro, que eles já tinham inclusive falado e ensinado o Rambo como é que se usa, sabe? Se usar mesmo, tô falando daquela parte lá que vocês sabem, como é que se usa uma piroca, como é que se faz o banheiro, como é que o homem deve usar o vaso, como é que o homem deve
usar o sanitário numa casa coletiva. Como é que o homem deve usar um banheiro quando tem várias mulheres ali e tal. E aí a Kátia disse que ela tá assim completamente indignada com a falta de higiene dele. Que ele não respeita os limites de uma casa coletiva, que ele não tranca a porta do banheiro quando ele tá lá no banheiro usando, que ele não dá a descarga quando ele usa o banheiro, nem quando ele faz cocô ele dá a descarga. E aí o Ideu disse assim que ele não vê o Rambo dando a descarga. E a desculpa que o Rambo disse, eu não dou descarga porque eu quero economizar água. Essa é a desculpa que ele deu para dizer que não quer para não dar descarga, que ele quer economizar água. Gente, sério mesmo, não, isso para mim é outra coisa. Sabe como é o nome disso aí? Porquice. O cara é porco, o cara é nojento. O cara não se asseia, dá pra perceber que o cara não se asseia. O asseio íntimo, a gente tá falando de um asseio íntimo. A gente tá falando ali de limpeza íntima, gente. Você tá numa casa coletiva. Você sabe o tanto de doenças que você pode pegar naquelas partes ali? Você sabe o tanto de doenças que você pode pegar apenas porque você tá dividindo o mesmo espaço com outras pessoas? Você sabe o tanto de doenças que um homem pode pegar, que uma mulher pode pegar apenas por causa do uso de um banheiro coletivo? E que a única coisa que você pode fazer por si mesmo é justamente você ter higiene, é você ter asseio íntimo. O cara não tem asseio íntimo nenhum. O cara é sério, o cara é muito nojento. Ele não se lava, não se limpa, não limpa a mão. Inclusive foi isso que o Hideo falou pra Kátia. Que ele já percebeu que o Rambo sai do banheiro e não lava as mãos. Que o Rambo sai do banheiro, vai mexer nas panelas da cozinha e não lava as mãos. É muito nojento isso, é sério, é muito nojento. Aí chega a dar uma coisa. Imagina, o cara acabou de ir no banheiro, não lavou as mãos e vai mexer nas coisas na cozinha. Dá uma coisa. Às vezes eu tenho que dar razão pra Kátia. E o Coisa já falou, o Hideo falou, a gente falou pra ele que os homens se comprometeram a usar o vaso sentados, a urinar sentados e tudo, mas o cara insiste em fazer as coisas do jeito dele, como se ele estivesse na casa dele. Se ele faz isso na casa dele, e aliás eu nem quero imaginar como é a casa desse cara, viu? Deve ser o cheiro deve ser horrível, só pra começar. E aí a casa deve ser uma bagunça, né? Também, só pra começar. Então, assim, não quero nem imaginar. Se ele já é assim no reality, imagina como é na casa dele, né? Enfim, eles falaram isso aí durante a madrugada, mas a Kátia tava indignadíssima. E aí, hoje de manhã, a dona Geni acordou e foi lá na despensa e viu que eles já fizeram a reposição semanal, já colocaram todas as coisas ali e percebeu que tinha um pote de chocolate. E aí ela pegou o pote de chocolate e escondeu o pote de chocolate ali atrás, né, da cesta onde ficam as frutas e tal. E fez um combinado ali com a Lisiane e tal, de não contar pra ninguém, deixar que o resto da casa descobrisse aí quem foi que tinha pegado os chocolates e tal. E aí ela disse até pra Lisiane, nós não aprontamos nada, deixa que eles descubram. Aí pouco depois que ela sai, né, dali da despensa, o Lucas Jalbu e o Hideo entram lá e veem, né, que chegaram as coisas, que chegaram as coisas da semana, a dispensa da semana e tal. E aí eles começaram a fazer, né, a distribuição, a contagem que eles fazem toda vez que chega. Até que a Kátia foi ali e percebeu que o chocolate estava escondido. E aí ela perguntou assim, quem tinha escondido o chocolate? Quem foi que escondeu o chocolate ali atrás? E aí ela até perguntou assim, pra que esconder? Obviamente que ela entendeu que alguém que escondeu o chocolate era alguém que estava querendo comer o chocolate sozinho, né? Eu acho que não precisa ser um gênio da lâmpada para perceber isso, né? A pessoa que escondeu porque queria comer o chocolate sozinho. Na verdade, eu acho que a dona Geni queria comer o chocolate sozinha, mas como ela não podia fazer isso, ela resolveu fazer essa brincadeira. Mas
É verdade, sim, quando você esconde um chocolate, você está querendo fazer com que as pessoas não saibam que você vai comer aquilo sozinho. Pelo menos é assim que se faz, né? E aí, o Hideo falou, quem é que faz isso, gente? Isso não se faz. O cara falando assim que não se faz isso numa casa coletiva, né? Não se faz isso ali. E aí, pronto, eles começaram a fazer a CPI para descobrir quem é que tinha escondido os chocolates. Não descobriram, né? A dona Geni não se denunciou e a Lisiane muito menos. E aí depois, diante disso, o que foi que eles decidiram? Que eles iam, a partir de agora, dividir tudo o que tinha ali de coisas. Eles pegaram um monte de saquinhos e começaram a dividir um para cada um as quantidades que cada um teria direito, de biscoitos, de ovos e tal. E também criaram uma nova regra ali dentro. Qual foi a regra que eles criaram? Se a pessoa não comer os 2 ovos a que ela tem direito por dia, eles vão confiscar esses ovos e deixá-los disponíveis para o uso da casa. O que significa que ficarão mais ovos disponíveis ali para fazer bolo, para fazer pudim, para fazer doces, para fazer outras receitas ali de interesse de todo mundo. E aí depois disso ali, a dona Geni apareceu e tal, e o Fernando perguntou ali para a dona Geni qual era o nome que ela tinha falado lá numa dinâmica do Rodrigo Faro, e acho que foi do Rodrigo Faro, eu não vou lembrar para vocês qual foi o que ele falou, né? E aí ela deu uma resposta que, assim, eu achei que foi grossa. Mas ela disse que não, ela disse que foi direta e reta. Eu achei que foi grossa. Mas ele queria saber qual foi o nome. Aí ela respondeu, você quer saber qual foi o nome? Então aperta o botão, vai lá fora e lá fora você descobre. E aí ele falou ela de grossa, chamou ela de grossa. E aí ela disse, não, eu não sou grossa, eu sou curta e reta. Deixa eu ser a Geni, tá? Tá querendo me mudar? E ela começou a rir, né? Começou a agir assim de uma maneira engraçada e tal. Só que assim, ela disse que pra ela tanto faz se estão pensando isso dela ou não, se a pessoa vai ser eliminada ou não, se a pessoa vai apertar o botão ou não. Porque ela quer mais é que vários participantes saiam do programa logo, porque assim ela ganha R$1 milhão logo também e não precisa ficar esperando tanto tempo para isso acontecer. E aí também rolou uma conversa aí da Lisiane com o Vini Gran hoje de manhã. Nessa conversa deles hoje de manhã, eles estavam lá no quarto e aí ela perguntou assim pro Vini Gran, como é que será que o público está enxergando os dois? Será que o público está enxergando eles como os vilões da edição? E aí depois o Vini Gran respondeu para ela que sim, que ele acredita que os dois estão sendo vistos como os vilões da edição, que o público deve estar adorando o que eles estão fazendo ali e tal. Aí os dois começaram a rir e eu, quando vejo essa cena, eu só fiz assim, mulher, pelo amor de Deus, tu sabe bem no fundo ali que tu não é vilã de porra nenhuma aí dentro. Pra começar, a única coisa que tu faz aí é barraco e só faz barraco no momento que é pra fazer barraco, porque no resto do tempo tu é uma planta. Pra começar, o Vini Gran nem se fala, né? Então, tipo, vocês não são os vilões da Grande Conquista. Sabe quem é o vilão da Grande Conquista? É o Guipa. Sabe quem é o outro vilão da Grande Conquista? É o Breno. Vocês podem ter certeza que a outra vilã da Grande Conquista era a MC Mari, que já foi eliminada. Então, ó, a Lisiane e o Vini Gran não são os vilões da Grande Conquista, passam longe de ser. Quando muito, são só plantas mesmo, tá? Só isso que eles são. E aí, depois disso, rolou uma outra conversa do Céu e do Rambo, dos dois estarem dizendo que eles estão sentindo que estão evoluindo dentro do jogo. O Céu disse assim que ele percebe que o Rambo tá cada dia melhor dentro do jogo, que ele tá se soltando, que ele tá evoluindo e sendo ele mesmo. E aí ele ainda até falou, as pessoas estão te escutando mais, afirmou o Céu. Sério mesmo. E aí ele ainda falou mais, depois de você poder ser mais você,
As críticas podem aumentar, mas é natural. Sério, aí eles estão falando assim de evolução de jogo. Aí eles disseram assim que tem. Aí o Rambo assim falou pra ele que tem pessoas que preferem que eles fiquem em silêncio, que é um direito que cada um que tá lá dentro tem de gostar ou não deles e tal, mas que eles também têm o direito de falar aquilo que eles quiserem falar e tal. E eu fiquei pensando assim quando eu vi esse vídeo, aonde é que o Rambo e o Cell evoluíram nesse jogo? Aonde é que eles entregaram alguma coisa interessante aí até agora? Me respondam aí nos comentários, porque eu não consigo enxergar nada deles desse jogo, absolutamente nada. Inclusive o Rambo, que está responsável pela limpeza externa da casa, tava lá, olha lá, o cara tava sentado enquanto o Fernando tava fazendo a limpeza externa da casa. Fernando pegou o balde ali e estava passando a esponja ali nesse puff onde eles estavam sentados. Foi ridícula essa cena, inclusive, ridícula. E aí depois, o Guipa estava conversando ali com o Haddad e depois a conversa começou com o Breno também, mas ele estava falando ali sobre as movimentações do jogo. Ele falou assim pro Haddad que ele está muito atento às movimentações das pessoas da casa que ele está percebendo. Aí ele falou assim que ele percebeu que tem muitas pessoas que vão daqui para ali, que vão de um lado para o outro e que ficam igual mosca de padaria, que ficam circulando aonde convém, que mudam de posição dependendo de para onde as coisas estão indo e tal, mas que ele não é assim, que ele fica mantendo a posição dele sempre, que isso sim pode prejudicá-lo, mas que ele não vai mudar porque ele não vê motivos para isso. Aí ele até falou, as pessoas que transitam onde a situação está mais conveniente, mais forte, julgam que jogam sozinhos, mas transitam sempre onde convém, disse ele. Obviamente que ele estava falando, sabe para quem? Pro Breno. Porque o Breno é um dos que faz muito isso. O Breno transita muito entre as pessoas que ele acha que são mais fortes, as pessoas que ele acha que vão acrescentar mais para ele. Enfim, eu acho que sinceramente, tá? Eu acho que sinceramente isso não vai mudar muita coisa ali pro jogo do Breno e muito menos do Guipa. Apesar do Guipa ter dito que ele gosta um pouco do Breno. Mas enfim, isso não vai mudar muita coisa entre os dois. Aí também rolou uma conversa ali da Anaí com acho que foi com o pessoal aí, a Tati Pink, com o Cell, com o Rambo, onde ela falou que ela não é obrigada a abraçar ninguém que votou nela, que ela não é falsa, que ela não é obrigada a sorrir para as pessoas que votaram nela, que ela não é obrigada a fingir aquilo que ela não está sentindo, que ela não é obrigada a fazer essas coisas, que ela não é obrigada a fazer absolutamente nada ali que ela não esteja no coração dela. E aí até o Guipa foi lá e disse assim, agora você está sentindo aquilo que eu tô sentindo também, você está sentindo aquilo que quando eu passei pela mesma situação, quando eu fui para a zona de risco e eu voltei, aquelas pessoas que tinham votado em mim vieram me cumprimentar, eu não quis cumprimentar aquelas pessoas e tal. Foi exatamente a mesma coisa. Senti a mesma coisa aí. Aí depois rolou ali uma briga entre o Guipa e o Rambo. O Guipa disse assim pro Rambo que ele percebeu que o Rambo é meio hipócrita. A discussão foi porque ele não gostou do Rambo ter feito uma piada com ele na dinâmica lá do Rodrigo Faro, aonde ele foi chamado de Corcunda de Notre Dame. E aí o Rambo meio que tentou explicar o que ele queria dizer com isso, só que o Guipa não gostou das explicações. Na verdade, o Guipa meio que deu a entender que essas explicações não serviam de nada. E aí depois ele até falou, olha, toma cuidado, porque tu é um cara que vive pregando paz e amor, mas essas tuas brincadeiras podem fazer com que a tua máscara venha a cair. E é verdade, a máscara do Rambo pode cair, porque esse tipo de brincadeira aí
acaba revelando sim a personalidade de uma pessoa, acaba revelando sim a personalidade, o jeito que as pessoas são. Aí depois o Rambo disse assim que ele fez a piada com o Guipa, ele fez isso para distrair e tal, e que ele não gosta, que ele não é essa pessoa, mas que ele fez para distrair mesmo, e que ele queria esclarecer a situação, e que o Guipa precisa enxergá-lo de outra forma, que o Guipa precisa ver ali ele, enxergar que ele também é um cara sério e tal. Só que o Guipa disse que os dois já têm conflitos e que esses conflitos são muito antigos e que ele é uma pessoa que nunca analisa a dor do outro, que o Rambo basicamente prefere ficar ali preso, fechado em si mesmo e que nunca olha para os outros, que nunca vê o que os outros estão fazendo. Então fica muito difícil acreditar no que ele está dizendo, é muito difícil acreditar no que ele realmente está querendo dizer sobre isso. E é mesmo. Se a pessoa não te dá uma abertura, como é que você vai saber se ela tá tendo algum tipo de compaixão com você? É meio complicado, né? Eu, pelo menos, teria muita dificuldade em me aproximar de alguém que faz esse tipo de brincadeira comigo e depois diz que não quer fazer mal, que não quer fazer essas coisas. Pra mim não cola, tá? Pra mim não cola. Mas eu acho que o Guipa já deixou bastante claro que com ele também não cola, né? E aí depois dessa conversa que eles tiveram, o Bruno foi conversar com a Anaí e disse assim que ele percebe que tem um tratamento diferenciado dela e com os adversários. E eu até consigo entender a diferença de tratamento que ela dá para uns e dá para outros. Mas ele disse assim que ele está percebendo que ela age de uma forma muito diferente, que ela é muito reativa com relação aos adversários dela, mas que às vezes com os amigos ela dá algumas patadas. E aí ela disse que ela não diferencia as pessoas quando ela tá reclamando sobre situações que deixam ela incomodada. Aí ela lembrou a situação do quarto, né, que ela queria dormir, e aí todo mundo tava fazendo barulho, e aí ela realmente deu patada nele, e aí ela não gosta de dar patadas nos outros, mas naquele momento ela queria dormir, e eles estavam fazendo barulho e tal. Só que aí o Bruno falou, mas você me tratou de uma maneira diferente, você me tratou de uma maneira chata, ríspida, você não é desse jeito. Eu percebo que você faz isso com seus adversários, mas eu não sou seu adversário, eu sou seu amigo e tal. Nesse sentido aí ele até tem razão, mas aí ela quis dizer, mas eu tava querendo dormir, quando eu tô nessas situações, eu tô ali completamente desligado e tal, eu reclamo mesmo e tal. E depois ela mesma diz que o Bruno tá tentando minimizar o erro dela e tal. Enfim, uma conversa que pra mim não foi a lugar nenhum, mas já deixa ali aquela brecha, né? O cara não gostou muito de ver a menina fazer isso com ele. O que pode acontecer no momento em que essa situação levar a uma necessidade de voto, né? Eu acho que ele pode acabar votando nela por causa disso. Mas enfim, eu acho que a menina precisa aprender muito também. Às vezes ela dá muita patada nas pessoas que defendem ela. E aí depois o Breno foi conversar com o Ideu, isso já de tarde na preparação da festa, e ele sugeriu que o Ideu pense melhor na possibilidade de colocar a Edilane na zona de risco, porque o Caio e a Edilane podem votar no Lucas ali na zona de risco e tal, que seria muito mais fácil para ele escapar da zona de risco. E aí ele até falou, olha, seria muito melhor você fazer isso, você escapa da zona de risco, e que são muito convenientes. E aí ele também falou assim pro Ideu começar a sentir as intenções ali, qual é a intenção da Edilane no jogo. E sugeriu ali também pro Ideu começar a observar a Dona Geni, o que a Dona Geni tá fazendo. Inclusive até disse, olha, presta atenção que a Dona Geni não tem jogo nenhum, que a Dona Geni não faz nada dentro da casa, a Dona Geni só sabe reclamar. Presta atenção nas coisas que ela tá fazendo ali e tal. Presta atenção aí. E deu a dica aí sobre o que o Ideu deve fazer. E aí depois disso, o
Ideu foi conversar com a Anaí. E aí ele disse assim que ele percebeu que o Lucas está meio que tentando ali colocar o céu na zona de risco. Que essa coisa que o céu tá ali meio planta e tal, e que o Lucas Jalbu tá tentando ali convencê-lo a criar esse consenso em torno do céu e colocar o céu na zona de risco, já que, querendo ou não, o Ideu tinha votado nele na zona de risco passada. E aí a Anaí afirmou que ela tem muita raiva desse tipo de situação, que ela tem muita raiva do tipo de atitude que o Lucas tem, de querer virar o voto do Ideu, de querer fazer com que o Ideu vote no céu e tal, porque isso não seria justo, não seria legal, e que é o tipo de coisa que ela não gosta num jogo e tal, que ela não faria isso. E aí, no meio da conversa que eles estavam tendo ali, ela pediu para ele se aproximar mais, porque afinal ela não queria que outras pessoas escutassem. No meio da conversa dos dois, apareceu o Felipe ali. E aí eles pararam de falar sobre esse tema ali, de quem os dois iriam indicar para a zona de risco. Mas ficou meio que subentendido ali que os dois ainda não têm um consenso. Pode ser que eles acabem indo para cima do céu e pode ser que eles acabem indo para cima de um Guipa, para cima de uma outra pessoa. Eu, sinceramente, acho que eles podem acabar indo para cima do céu. Tem motivos para isso, tá? E tem vários motivos, especialmente porque o Ideu já também votou no céu. Então seria coerente para ele indicar o céu. Mas vai que, né, eles acabam mudando isso. E aí lá no quarto dos donos, o Ideu assim chamou a Tati Pink e eles começaram a conversar. E ele perguntou assim pra Tati Pink: "Você acha que a gente é planta?" E aí a Tati Pink assim falou: "A gente é uma planta assim, a gente é uma planta das boas. A gente é aquelas plantas assim que não faz nada mesmo, que ninguém se incomoda com a gente, que a gente tá perdido nesse jogo, que ninguém faz nada mesmo com a gente, que ninguém nem se importa se a gente tá fazendo alguma coisa ou não dentro dessa casa. A gente aqui faz nada dentro desse jogo mesmo." E aí ele contou pra Tati que ele tá percebendo que o Lucas tá tentando se aproximar do céu, que o Lucas está tentando também fazer com que ele aceite que o céu seja um indicado dos dois para a zona de risco e tal, e que ele está meio desconfortável com essa situação em si. Mas enfim, na conversa dos dois aí, a Tati Pink até falou para ele: "Olha, eu quero ganhar uma prova do dono, eu quero ser dona porque eu quero provar que eu não sou uma planta, que eu também posso mandar nisso aqui tudo e tal, nessa bagaça", enfim. Ela também queria provar. E aí, já no comecinho da noite, o Fred apareceu, anunciou a festa para eles. Aí eles foram lá na despensa, viram que tinham mandado lá os figurinos e os equipamentos ali, chapinhas, máquina para cortar cabelo, secador de cabelo e tal. E a Edilane pegou a chapinha que a Lisiane tinha levado. E aí as duas começaram a brigar, porque a Lisiane pegou primeiro. Só que a Edilane pegou a chapinha, ligou na tomada e começou a usar antes da Lisiane. E aí pronto, as duas começaram a trocar farpas ali mesmo. A Lisiane falou: "Você nem é educada você devia ter pedido antes. Você não pediu, você só pegou aí, mal educada." E aí a Edilane falou: "Eu não tenho por que pedir mesmo, peguei mesmo, liguei mesmo, tô fazendo aqui meu cabelo e tal, não tem por que pedir nada pra você e tal." Pronto. A discussão das duas por causa de uma chapinha. Ficaram trocando farpas por causa de uma chapinha. E aí, antes da festa começar, em um outro momento, tá? Teve uma conversa do Caio com a dona Geni. E aí eles estavam falando ali sobre a aproximação que eles tiveram no começo do jogo. E aí eles foram esclarecer o que aconteceu no Rodrigo Faro, a dinâmica lá do Rodrigo Faro.
A dona Geni disse assim que ela saiu da escuridão porque o Felipe lembrou dela, o Felipe lembrou da existência dela, que o Felipe, quando deu os R$2.000 para ela ficou feliz, não por causa do dinheiro em si, mas que ela ficou feliz que alguém lembrou dela, que alguém lembrou que ela tá dentro do jogo, que alguém lembrou que ela tá fazendo alguma coisa ali, que ela não tá por acaso ali. E que ela foi escolhida nessa dinâmica e que ela tem o carinho pelo Caio, que isso não vai mudar por causa do jogo e tal, que não vai mudar e que ela não ficou triste com o Caio por causa do dinheiro, que ela não tinha ficado triste com ele por causa do dinheiro. Ela ficou triste com ele porque ele não lembrou dela em primeiro lugar. E aí, ela disse assim que não gostou disso, que foi isso que deixou ela bastante chateada. Que em primeiro lugar ele lembrou da Edilane, que ela queria que ele tivesse lembrado dela. E que foi por isso que ela falou ali, perguntou para ele, logo depois da dinâmica do Rodrigo Faro, quando ele fez a pergunta para ela, se para ela estava tudo bem ele ter dado o dinheiro para Edilane. E aí ela respondeu naquela ocasião que se ele fez o que o coração dele mandou, então estava tudo bem. Quando na verdade a dona Geni queria perguntar assim para ele. Na verdade, né, o que ela falou para ele foi isso aí. Você poderia ter pensado em mim primeiro, você poderia ter me colocado nessa situação em primeiro lugar. Não é pelo dinheiro, eu só queria saber se você me tinha como prioridade. Era só isso que ela queria saber. Ela não estava querendo saber sobre o dinheiro. Aí depois ela começou a chorar, começou a dizer assim que ela não queria atrapalhar o Caio. Aí o Caio disse que a dona Geni e a Edilane serão sempre as prioridades dele lá dentro do jogo e tal. Aí ela disse que ela não queria se magoar lá dentro, mas já estava se magoando por causa dessas atitudes que estão acontecendo lá dentro, que outras pessoas estão fazendo com ela e tal. Enfim, foi isso aí que aconteceu nessas últimas 24 horas. O que eu acho que vai acontecer? É inevitável, gente, que o Caio não vá para a zona de risco definitiva, numa zona de risco final. É inevitável. Ele vai acabar indo numa zona de risco e eu acho que ele não vai resistir quando ele cair direto no voto do público. Por que eu acho que isso não vai, que ele não vai resistir? Primeiro, porque essa história que envolve a dona Geni, isso acaba sendo muito mais forte. Os dois entraram ali muito colados na primeira fase do jogo e agora ele meio que abandonou ela mesmo. E o público não gosta muito dessas coisas. E depois ele tá tentando emular o que o Lucas fez na Fazenda e acaba ficando forçado, soa forçado. E aí essa briga dele com o Breno, que também não faz o menor sentido, essas coisas acabam não ajudando ele em nada. Eu acho que o Caio tá indo por um caminho completamente equivocado. Eu acho que ele ter se envolvido com a Edilane ali, que pra mim é forçado uma amizade, sim, pra mim é uma amizade forçada, porque os dois não eram tão próximos assim lá na vila, acaba tornando ele, assim, uma pessoa meio, que eu posso dizer assim, encostada. Eu acho que ele percebeu que a Edilane tinha uma personalidade forte e se encostou nela. Achou que ela poderia ser uma favorita, se encostou nela. Eu acho que ele pode acabar se dando mal só por causa disso, tá? Só por causa disso. Mas enfim, hoje rolou a festa deles lá, amanhã a gente comenta aí o que aconteceu de mais interessante nas últimas 24 horas. Amanhã tem a dinâmica do Rodrigo Faro, a gente também comenta aí com vocês o que aconteceu lá no Rodrigo Faro. Tem também lá o jogo da discórdia, ou não, né? Vamos ver o que o Carelli vai fazer, o que vai rolar por ali. Amanhã a gente te conta mais sobre isso. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.